agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. PGR pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Moraes será o relator. INSS começa a devolver dinheiro desviado e saldo do FGTS desaparece por engano de aplicativo. Rússia intensifica ataques contra a Ucrânia e país amanhece em chamas. Jovem em moto de aplicativo morre atropelada. Carlo Ancelotti convoca jogadores para a próxima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República autorizou a abertura de um inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet quer investigar a atuação do filho de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Gonet afirma que há indícios de que o parlamentar estaria cometendo crimes de obstrução contra investigações, coação no curso do processo e atentado à soberania do Brasil. Segundo a Procuradoria, desde o ano passado, o deputado vem reiteradamente e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral também pediu ao Supremo que seja tomado o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de que ele esclareça os fatos envolvendo seu filho. A PGR avalia que a conduta de Eduardo Bolsonaro possa configurar crimes do processo e possível obstrução à investigação. Por decisão do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes será o relator da queixa. A PGR já protocolou o pedido de investigação e o ministro decretou o sigilo do trâmite da investigação. Em março deste ano, Eduardo Bolsonaro anunciou licença do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos, onde está desde o fim de fevereiro. Ao anunciar a decisão, ele fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começou a devolver hoje os valores descontados dos aposentados e pensionistas do Brasil. 292 milhões de reais serão reembolsados. De acordo com o INSS, a devolução será feita junto ao pagamento regular dos benefícios, entre esta segunda e a primeira semana de junho. O valor devolvido é referente a mensalidades de abril, que, mesmo após o bloqueio, foram descontadas por sindicatos e associações. Também nesta segunda, o INSS começou a pagar a segunda parcela do 13º de 2025 para os aposentados e pensionistas. Em nota, o INSS publicou o calendário de devolução. Caso se queira reaver mensalidades cobradas indevidamente em período anterior, deve ser feito por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo número de telefone 135. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estimou que o valor total a ser ressarcido aos aposentados e pensionistas poderá chegar a 2 bilhões de reais. Segundo Haddad, a cifra ainda depende da conclusão da apuração, prevista para as próximas semanas, mas os dados preliminares apontam para um valor entre 1 bilhão e 2 bilhões de reais. E alguns brasileiros relataram que o saldo do Fundo de Garantia sumiu do aplicativo nesta segunda-feira. Para alguns usuários, uma mensagem de erro impossibilitava a visualização. Para outros, o saldo era apresentado como inexistente. A Caixa assumiu que houve uma instabilidade na tarde de hoje e o sistema já foi restabelecido. Os analistas do mercado financeiro elevaram para 2,14% a projeção para o crescimento do PIB. A previsão para a taxa básica de juros permaneceu inalterada e deve fechar em 14,75% ao ano. Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal vai ouvir as testemunhas indicadas pelo general Augusto Heleno. Segundo a denúncia, o ex-chefe do GSI teria feito o planejamento prévio para colocar segurança das urnas em dúvida. Os depoimentos estão previstos para terminar no dia 2 de junho, na próxima segunda-feira. 82 testemunhas foram indicadas. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou neste domingo que mais de 103 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao país no final de semana. Desde que os Estados Unidos endureceram as regras de imigração com a posse do presidente Donald Trump, cidadãos estrangeiros que viviam no país de maneira ilegal
têm sido levados de volta aos seus países. Segundo o comunicado da Presidência da República, dos 103 brasileiros que chegaram ao país neste fim de semana, 24 ficaram em Fortaleza, 76 seguiram para Confins, em Minas Gerais, e 3 ficaram sob custódia da Polícia Federal por conta de restrições impostas pela Justiça Federal. De acordo com o governo federal, entre fevereiro e maio deste ano foram trazidas de volta ao Brasil 783 pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Conforme o governo, quando as pessoas chegam ao Brasil, recebem kits de higiene, alimentação, apoio psicossocial e orientações para acesso a serviços públicos como o Sistema Único de Saúde, a Defensoria Pública e atendimento consular. A Rússia voltou a bombardear a capital da Ucrânia e deixou 12 mortos. Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia lançou 298 drones, o maior ataque em um único dia desde o início da guerra. A Ucrânia sofreu novos ataques aéreos que deixaram pelo menos 12 mortos, enquanto em Moscou os drones ucranianos provocaram o fechamento temporário de alguns aeroportos, poucas horas antes da conclusão de uma grande troca de prisioneiros entre os dois países. Esta foi a segunda noite consecutiva de ataques em larga escala direcionados principalmente contra Kiev, capital da Ucrânia. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que derrubou 45 mísseis e 266 drones russos durante a nova onda de bombardeios noturnos que afetou a maioria das regiões do país. Ataques aéreos inimigos foram relatados em 22 locais e quedas de partes de mísseis e drones derrubados em 15 locais, afirmou o Exército no Telegram. Yuri Ignat, porta-voz da Força Aérea, afirmou que a Rússia lançou 298 drones, o que representa o maior número em um dia desde o início da guerra. Sem uma repressão realmente forte sobre as autoridades russas, a brutalidade não pode ser detida, reagiu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, pediu uma pressão internacional maior sobre a Rússia. Os ataques mostram que mais uma vez a Rússia está decidida a aumentar o sofrimento e a aniquilar a Ucrânia. É horrível ver crianças entre as vítimas inocentes feridas e assassinadas, afirmou Kallas em uma mensagem na rede social X. O governo alemão afirmou que os aliados de Kiev devem reagir com determinação. A Rússia voltou a atacar a Ucrânia na madrugada também da segunda-feira. A ofensiva aconteceu após Donald Trump chamar Vladimir Putin de louco e alertar que Moscou vai enfrentar novas sanções se continuar os ataques. A Ucrânia informou nesta segunda-feira que foi atingida durante a noite por um ataque de 355 drones russos, o maior do tipo desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Esta é a terceira noite consecutiva em que a Rússia realiza ataques de drones em larga escala, uma estratégia que sobrecarregou as defesas aéreas e deixou vários mortos no domingo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vem tentando mediar o conflito desde seu retorno à Casa Branca e que raramente critica o colega russo Vladimir Putin, emitiu um severo aviso. Trump escreveu em sua plataforma Truth Social: "Sempre tive um bom relacionamento com Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ele enlouqueceu completamente." O Kremlin minimizou as críticas nesta segunda-feira, argumentando que Putin está fazendo o que é necessário para garantir a segurança da Rússia e que as ações são uma retaliação aos ataques de drones ucranianos em território russo. Por sua vez, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky observou que esses ataques mostram que a Rússia sente que pode agir com impunidade. A Rússia assumiu a responsabilidade nesta segunda-feira pela captura de 2 vilas em Sumy, onde suas tropas estão na ofensiva há semanas. A Espanha recebe nesta semana uma reunião para pedir o fim da ofensiva israelense. Os representantes brasileiros também vão participar desse encontro. A Espanha recebeu uma reunião de países árabes e europeus para pressionar Israel sobre Gaza. A reunião em Madrid teve como objetivo deter a guerra desumana e sem sentido de Israel em Gaza, disse o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez, antes da abertura do encontro, que teve a participação de representantes de 20 nações e organismos internacionais. Integrantes de países europeus, incluindo França, Reino Unido, Alemanha e Itália, participaram ao lado de enviados do Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, Marrocos, da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica.
Também participaram Brasil, Noruega, Islândia, Irlanda, Eslovênia e Espanha. Vários aliados tradicionais de Israel aumentaram a pressão depois que o exército israelense intensificou as operações na faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas. Israel retomou as operações militares na faixa em 18 de março, após romper uma trégua de 2 meses. José Albares defendeu que a ajuda humanitária deve entrar em Gaza massivamente, sem condições e sem limites, e não controlada por Israel. Segundo o chanceler, sanções devem ser consideradas. E na manhã de hoje, uma fonte palestina informou a jornalistas locais que uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza inclui a libertação de 10 reféns, uma trégua de 70 dias e a retirada parcial de Israel do território palestino. Mas essa negociação não foi confirmada por Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai adiar para julho a cobrança das tarifas de 50% sobre os produtos da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% para os produtos da União Europeia até 9 de julho, após uma conversa com a presidente da Comissão Europeia. A política comercial de Trump gera temores de uma recessão e de uma disparada inflacionária. Cada anúncio de novas tarifas provoca nervosismo e volatilidade nos mercados financeiros. Trump intensificou a guerra comercial na sexta-feira e anunciou novas tarifas para a União Europeia a partir de 1º de junho, mas após uma conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aceitou um adiamento para ter mais tempo para negociar. Von der Leyen anunciou na rede social X que teve uma conversa positiva com Trump, mas que para chegar a um bom acordo, a União Europeia precisa de um adiamento até 9 de julho. As bolsas na Europa e nos Estados Unidos fecharam com perdas após o anúncio de Trump na sexta-feira. Nesta segunda, os mercados europeus já mostram uma recuperação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Apple e outras fabricantes de smartphones com uma tarifa de 25% se elas deixarem de fabricar os dispositivos nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump ameaçou a Apple e outras fabricantes de smartphones com uma tarifa de 25%, a menos que seus dispositivos sejam fabricados nos Estados Unidos. Inicialmente, Trump afirmou que a tarifa se aplicaria apenas à Apple. Em sua rede social, o presidente destacou que há muito tempo informou o presidente da companhia, Tim Cook, que esperava que os iPhones vendidos nos Estados Unidos fossem fabricados e construídos nos Estados Unidos, não na Índia ou em qualquer outro lugar. Na mesma mensagem, afirmou: se não for o caso, a Apple deverá pagar uma tarifa de pelo menos 25% aos Estados Unidos. Posteriormente, o republicano expandiu a ameaça para outras fabricantes de smartphones, como a Samsung. As ações da fabricante do iPhone fecharam em queda de 2,99%. A ameaça de taxar a Apple ocorre depois de ter declarado na semana passada que a empresa deveria transferir a produção de seus smartphones para os Estados Unidos. Ao apresentar os resultados do primeiro trimestre no início de maio, Tim Cook disse que esperava que a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos tivesse a Índia como país de origem. O Irã descartou hoje a possibilidade de suspender o enriquecimento de urânio como parte de um acordo com os Estados Unidos. Os dois países que participaram na última sexta-feira da 5ª rodada de negociações terminaram o encontro sem avanços, mas estão dispostos a se reunirem mais uma vez. E uma imagem chamou a atenção nesse final de semana. Brigitte Macron, esposa do presidente da França, Emmanuel Macron, foi vista dando um tapa na cara dele durante uma discussão. O presidente francês disse que ele e a esposa estavam brincando, como costumam fazer. O Vietnã é a primeira parada de uma turnê de quase uma semana de Macron pelo Sudeste Asiático. O partido do presidente Nicolás Maduro venceu as eleições de domingo na Venezuela. A oposição boicotou a votação ao não enviar candidatos e pediu que a população não fosse às urnas. Nicolás Maduro está em festa na Venezuela. O presidente consolidou seu poder no domingo com a vitória de seu partido nas eleições legislativas e para governador, com um boicote da oposição.
10 meses após a controversa reeleição de Maduro e a agitação que se seguiu, o chavismo conquistou 23 dos 24 governos estaduais e obteve mais de 80% dos votos nas listas parlamentares nacionais, aguardando a contagem dos votos em cada distrito eleitoral. Para todos os venezuelanos, esta vitória é uma vitória pela paz e estabilidade para toda a Venezuela. A eleição foi marcada pela baixa participação. O Conselho Nacional Eleitoral, acusado de servir Maduro, estimou a participação em 42,6% dos 21 milhões de eleitores convocados a votar. Depois de anunciar fraude na eleição presidencial do ano passado, a líder da oposição, Maria Corina Machado, pediu aos seus apoiadores que não fossem às urnas. As eleições ocorreram poucos dias após a prisão do líder Juan Pablo Guanipa, um colaborador próximo de Machado, e de outras 69 figuras da oposição, acusadas de fazer parte de uma suposta rede terrorista que tentava sabotar as eleições. O governo enviou mais de 400 mil soldados para garantir a segurança, restringiu a passagem nas fronteiras e suspendeu as conexões aéreas com a Colômbia. Pela primeira vez, a eleição incluiu a votação para autoridades responsáveis por assuntos no Essequibo, o território rico em petróleo disputado com a Guiana. As eleições foram realizadas fora da área disputada, em um microcírculo eleitoral de pouco mais de 21.400 habitantes, que abrangia 4 cidades venezuelanas próximas à fronteira, no estado de Bolívar. O governador e 8 parlamentares foram eleitos, inicialmente com um mandato simbólico, já que a Guiana administra o território. O novo parlamento inicia seu mandato em janeiro de 2026. No próximo bloco, jovem em moto de aplicativo morre atropelada em São Paulo. E ainda, governo de São Paulo amplia o uso das câmeras corporais para o efetivo militar. A manhã desta segunda-feira foi de muito trânsito na Marginal Pinheiros. Um protesto bloqueou um trecho da via próximo à Ponte do Jaguaré. Por conta do congestionamento, o rodízio municipal foi liberado. Cerca de 100 moradores de uma comunidade local chamada Areião fecharam diversos pontos da pista com barricadas de objetos em chamas. O protesto era contra a reintegração de posse do terreno, que pertence à Companhia de Energia Enel. Os moradores reivindicam condições mais dignas de moradia. Equipes dos bombeiros e da Polícia Militar atuaram no local para apagar as chamas e liberar a pista completamente. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, uma equipe da Força Tática ajudou a garantir a segurança das equipes. Segundo a Via Mobilidade, os manifestantes da comunidade Areião também colocaram fogo em trilhos da linha 9 Esmeralda, interrompendo temporariamente a circulação de trens entre as estações Presidente Altino e Ceasa. A linha 8 Diamante ficou com operação parcial também por conta do protesto na região de Presidente Altino. Uma jovem de 22 anos morreu após ser atropelada no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo. Larissa Barros era passageira de uma moto de aplicativo. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 11h30 da noite de sábado. Com o impacto, Larissa e o motociclista foram arremessados e ela foi atropelada por outro carro que passava pelo local. Segundo a Polícia Civil, o carro por aplicativo estava parado no semáforo quando 2 passageiros começaram a brincar dentro do veículo. Durante a ação, um dos passageiros, que, segundo a polícia, estava embriagado, abriu uma das portas do carro, provocando a colisão. Os amigos que estavam no carro são o advogado Felipe Moutinho, de 28 anos, e o economista João Pedro Batista, que completou 26 anos nesta segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista Henderson de Souza fugiu do local após o acidente e se recusou a comparecer na delegacia quando foi solicitado. As informações no boletim de ocorrência não confirmam que se tratava de um serviço de moto por aplicativo, mas familiares da vítima disseram que sim. Em nota, a empresa de transporte por aplicativo 99 confirmou o acidente envolvendo a passageira e o motociclista parceiro e esclareceu que está acompanhando o caso. 4 suspeitos de assaltar um prédio foram presos nesse final de semana na Zona Sul de São Paulo após serem perseguidos pelo delegado Antônio Lim.
Nas imagens é possível ver o parlamentar e outro homem abordando os suspeitos, quando ocorre o disparo que atinge um deles. Nas redes sociais, Olim publicou um vídeo em que aparece informando sobre a prisão dos 4 homens após persegui-los e portando uma arma de fogo. Olim também aparece pedindo socorro para um dos presos, que foi baleado nas nádegas. Ainda não está claro se o disparo partiu do próprio delegado. Moradores relataram em grupos de WhatsApp que os ladrões teriam assaltado a cobertura de um prédio e, durante a fuga, quebraram um vidro, o que gerou gritaria na rua. Segundo os relatos, o delegado percebeu a movimentação e perseguiu os suspeitos. Os objetos roubados teriam sido encontrados no carro. Pelas redes sociais, o deputado narrou a dinâmica dos fatos. Olim contou que saiu atrás da quadrilha em seu carro de uso oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo. Olá, meus amigos e amigas, estou saindo aqui do DEIC agora, essa hora. Tive apoio do Garra. Inclusive o delegado-geral foi pessoalmente lá, várias viaturas. Só tenho a agradecer. Os 4 indivíduos, 2 desses procurados com vários BOs de furto em residências. Eles furtam nos Jardins, eles furtam no Brooklyn, eles furtam em Moema. Eles têm passagem pelo Rio de Janeiro e têm passagem também pela Bahia. São 2 ladrões que estão na rua, um menor e um maior, procurados pela polícia. Esse foi o segundo caso de insegurança pública envolvendo o parlamentar. No início do mês, ele teve o relógio Rolex roubado por um assaltante armado na Vila Olímpia. O parceiro da maior traficante de drogas e armas da Bahia foi preso nesse final de semana em Santo André, na Grande São Paulo. Ele tinha 2 mandados de prisão em aberto e é suspeito de liderar uma facção criminosa que atua em Vitória da Conquista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, as investigações apontam que, além de atuar no envio de drogas e armas para o sudoeste baiano, o homem teria determinado homicídios, roubos e promovido lavagem de dinheiro. Ele é parceiro de Dona Maria, apelido de Jaziane Teixeira, mulher apontada como a maior traficante de drogas e armas da Bahia e ex-dama de copas do baralho do crime da Secretaria. Ela foi presa em janeiro deste ano em São Paulo. Antes disso, ela era considerada foragida após ser condenada a 14 anos de prisão pela participação na morte de um agente penitenciário e por tráfico e porte de drogas. Segundo o GAECO do Ministério Público da Bahia, Dona Maria administrava o tráfico de drogas na região de Vitória da Conquista, sendo responsável pela contabilidade da organização e fluxos de caixa. As investigações apontaram que a investigada ocultava lucros criminosos pulverizando os recursos em contas de diversas pessoas, mediante depósitos fracionados, que retornavam para ela ou para outros membros da organização criminosa sem possibilidade de rastreamento. A partir de hoje, as câmeras corporais dos policiais militares de São Paulo poderão ser ativadas remotamente pelo Centro de Operações da PM. O governo de São Paulo se prepara para colocar em prática um novo modelo de uso das câmeras corporais pelos policiais militares. A principal alteração é que os dispositivos poderão ser ativados remotamente pelo Centro de Operações da PM, apenas quando os agentes estiverem em atividade. Atualmente, as câmeras gravam de forma contínua durante todo o turno de trabalho. O governador Tarcísio de Freitas defende o novo modelo, argumenta que a gravação ininterrupta compromete a privacidade dos policiais em momentos como refeições e uso do banheiro. Por outro lado, entidades ligadas aos direitos humanos defendiam a manutenção do sistema atual. O acordo também estabelece o aumento do número de câmeras corporais, de 12 mil para 15 mil, e torna obrigatório o uso dos equipamentos em batalhões com histórico de maior letalidade, como os batalhões de ações especiais de polícia. A seguir, Carlo Ancelotti é apresentado no Rio de Janeiro e faz a primeira convocação como treinador da seleção brasileira. E também os gols do Campeonato Brasileiro. Visitantes da exposição fotográfica de Sebastião Salgado relembram o legado do fotógrafo brasileiro, um dos mais premiados do mundo. Ele morreu na última sexta-feira, aos 81 anos. Visitantes da exposição fotográfica de Sebastião Salgado, no Recife, lamentaram a morte do fotógrafo brasileiro, um dos mais premiados do mundo. Sebastião Salgado morreu na sexta-feira, aos 81 anos. Eu acho que Sebastião Salgado é daquelas pessoas que passam pelo mundo, apenas não viveu. Ele deixa um legado de profundidade. Eu acho que
A ida de Sebastião Salgado hoje, justamente no dia de hoje, ela entristece, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que celebrar por ter tido alguém tão sensível, com tanto talento, para denunciar para o mundo as desigualdades. Ele e a companheira dele foram responsáveis por um repovoamento de grande área de Mata Atlântica, né, com espécies nativas, então isso também é um ponto bem marcante da vida dele. O fotógrafo brasileiro imortalizou durante 5 décadas o pior e o melhor do planeta. Dos remotos tesouros naturais às calamidades humanas, com um estilo inconfundível que aliou beleza e engajamento. Autodidata, o mineiro de Aimorés, que também tinha nacionalidade francesa, deixa um testemunho icônico de centenas de viagens, publicado tanto em grandes revistas como Life e Time, quanto exibido em museus de capitais como Paris, onde viveu boa parte de sua vida. Um simples acidente do cineasta iraniano Jafar Panahi venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes. O filme narra o encontro de um homem que reconhece o seu torturador nas ruas de Teherã. Um simples acidente do cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Este prêmio não é realmente para mim, é para todos os cineastas que não podem trabalhar. Mas esperamos que todos possam trabalhar depois deste prêmio e encontrem uma maneira de trabalhar e fazer filmes. Panahi, preso 2 vezes em seu país, perseguido pelo governo, conseguiu comparecer a Cannes pela primeira vez em 15 anos para receber o prêmio, ao lado dos atores e atrizes de seu filme. Um simples acidente é um exemplo do cinema fortemente comprometido com a realidade, filmado na clandestinidade. Apesar da seriedade dos temas abordados, sempre há espaço para o humor nos filmes de Panahi. O filme começa assim, um casal e sua filha pequena no carro, dirigindo à noite com o rádio ligado no volume máximo. O carro quebra e o pai sai para pedir ajuda no que parece ser um armazém na estrada. Um trabalhador acha que o reconhece. É o capanga da polícia que o torturou durante meses. Enlouquecido pela lembrança, ele decide sequestrá-lo. Assim começa uma jornada que, apesar de sua dureza, nunca perde completamente o senso de humor. E sem deixar de fazer as perguntas básicas: onde termina a justiça e onde começa a vingança. O diretor Kleber Mendonça Filho e o Wagner Moura falaram sobre os prêmios que receberam em Cannes. O ator disse que está muito feliz pela forma como o filme foi recebido no festival. O diretor Kleber Mendonça Filho falou sobre o prêmio que recebeu no Festival de Cannes. O cineasta brasileiro venceu o prêmio de melhor direção pelo filme O Agente Secreto. Wagner Moura, que está em Londres, participou por uma videochamada. O ator, protagonista do longa, recebeu o prêmio de melhor ator no festival. Eu queria muito estar aí com todos vocês, mas estou sozinho aqui tomando uma taça de vinho em Londres. Não poderia estar mais feliz. Foi algo muito importante, um momento enorme da minha vida, simplesmente trabalhar com o Kleber, estar com ele. Estou muito feliz por todos e pela forma como o filme foi recebido, porque este é um filme brasileiro e significa muito para a cultura brasileira. And I'm very, very happy for all for the way the film has been received. Because this is a Brazilian film, and it means a lot for the Brazilian culture. It's a Brazilian film, and I want it to be seen from. Essencialmente o filme é brasileiro, é um filme brasileiro e eu queria ser visto de norte a sul. Somos um país enorme, somos um país dividido, que é esse fenômeno que vem acontecendo no mundo, em tantos lugares, lugares divididos, e eu espero que o filme fale com todos. I hope the film speaks to everyone. Obrigado. O filme se passa na década de 70 e conta a história de um professor universitário interpretado por Wagner Moura, que retorna à cidade do Recife para reencontrar seu filho, apesar dos perigos que enfrenta em meio à ditadura militar. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, elegeu neste final de semana o novo presidente, Samir Chaud, assume o lugar de Edinaldo Rodrigues. A Confederação Brasileira de Futebol elegeu seu novo presidente, Samir Chaud, após a recente destituição de Edinaldo Rodrigues. Chaud, um médico de 41 anos com pouca experiência no mundo do futebol,
foi eleito depois de se apresentar como candidato único. O dirigente chega ao cargo apesar da oposição de 21 clubes, entre os quais estão Flamengo e Corinthians, que boicotaram sua candidatura lançada após a queda de Edinaldo há 10 dias. Edinaldo Rodrigues foi destituído pela Justiça por suspeitas de irregularidades no acordo que o ratificou no poder. A imagem da CBF tem sido associada por muito tempo a desconfiança e distanciamento. Isso vai mudar, prometeu Schaud, depois de ter sido eleito para ocupar o cargo até 2029, em uma Assembleia Geral realizada na sede da entidade no Rio de Janeiro. Schaud é filho do presidente da Federação Roraimense de Futebol, Zeca Schaud. A gente precisa acabar com esse momento de instabilidade aqui dentro da instituição. As pessoas precisam ter felicidade de trabalhar aqui para poder refletir lá fora. Que eu não estou só, eu tenho um grupo de pessoas que querem a mudança do futebol brasileiro, que querem colocar de volta o Brasil, o futebol brasileiro, de onde não deveria ter saído. O novo presidente obteve apoio de 25 das 27 federações estaduais e de 10 clubes da primeira e segunda divisões. Mas 21 clubes questionaram o processo eleitoral, não foram votar e pediram uma reforma para que tenham mais poderes em relação às federações. A primeira missão de Schaud será receber Carlo Ancelotti nesta segunda-feira. A oportunidade de ter um técnico, o maior técnico da história do futebol internacional, agora na atualidade, até hoje. E já tive o primeiro contato com ele, sim. E ele vai ter total autonomia para decidir o que for melhor para a seleção brasileira. Ancelotti vai anunciar a lista de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai em junho, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O técnico italiano Carlo Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro na noite de ontem para comandar a seleção brasileira. O técnico italiano Carlo Ancelotti chegou ao Brasil para assumir oficialmente o comando da seleção. Aos 65 anos, Ancelotti é o primeiro estrangeiro a comandar a equipe em 6 décadas. Carlos chegou ao Aeroporto Internacional do Galeão na noite de domingo, onde foi recebido pelo novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Schaud, e por torcedores usando as cores verde e amarela. O novo técnico já entrou no clima e usou um boné da equipe brasileira. Esta é a primeira vez que o italiano vai comandar uma seleção. Ancelotti encerrou sua segunda passagem pelo Real Madrid no último sábado e assume o comando da seleção brasileira com um contrato até o Mundial de 2026. E ele foi apresentado hoje como novo treinador da seleção, já fez a sua primeira convocação e entre as novidades estão os atacantes Antony e Estevão, além do volante Casemiro e o goleiro do Corinthians, Hugo Souza. A primeira partida da seleção sob o comando do italiano acontece no dia 5 de junho contra o Equador. Nesse final de semana teve Brasileirão. O Flamengo venceu o Palmeiras, diminuiu a diferença para o líder do campeonato. O Fluminense venceu o Vasco da Gama por 2-1. João Vitor fez para o Vasco. No final do primeiro tempo, Pablo Verratti fez contra e empatou para o Fluminense. No final do segundo tempo, Guga deu a vitória para o tricolor. O São Paulo perdeu em casa para o Mirassol por 2-0. Gabriel Santana abriu o placar. No final da partida, o ex-jogador do clube, Reinaldo, fez o segundo de pênalti. O Grêmio venceu o Bahia por 1-0. O gol foi marcado por Martin Braithwaite, de pênalti. O Palmeiras recebeu o Flamengo no Allianz Parque e perdeu por 2-0. De Arrascaeta fez de pênalti. E no final da partida, Ayrton Lucas deslocou o Everton e fez o segundo. O Internacional e o Sport ficaram no empate. Christian Barletta abriu o placar na Ilha do Retiro. No início do segundo tempo, Gustavo Prado empatou. O Santos venceu no Brasileirão e o gol foi marcado por Guilherme. O Cruzeiro venceu Fortaleza por 2-0. Caio Jorge recebeu um lindo passe de Gabigol e fez o primeiro. Alguns minutos mais tarde, Lucas Silva fechou o marcador. Daqui a pouco, Bragantino e Juventude fecham a 10ª rodada do Brasileirão. A partida será no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques e começa daqui a pouquinho às 8 horas da noite.
O Gospel News de hoje fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o YouTube TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.